Cara, tem dois personagens da Bíblia que a gente não pode deixar de falar, né? A gente não tem como falar da Bíblia e não falar dos Pedro e Paulo, né? Então, assim, você escolhe quem você quer falar primeiro para dar uma. Vamos falar de Pedro. Vamos falar de Pedro. Pedrão, eu às vezes sou Pedrão, sabe? Às vezes. E eu gosto muito também do apóstolo Pedro porque ele era muito intenso em tudo, né? Cara, o homem que andou, são dois homens andaram sobre as águas, Jesus e Pedrão, cara. Isso aí. Só que tem uma passagem que me chama muita atenção, eu falo no livro também, quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, sim, claro, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro já estava meio, né? Senhor, eu já falei. Estouradinho. Claro que eu te amo, estouradinho, né? Claro que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E numa terceira e derradeira vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Jesus, já falei, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Se nós trilharmos um paralelo, fazemos um paralelo aqui, as 3 vezes que Jesus pergunta, refere-se às 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então era ali uma forma de fato falar assim, olha, estou te trazendo aqui que cuidado para não cair de novo. Uhum. Porque 3 vezes você falou que me ama e eu te falei, apacenta minhas ovelhas então. Porque não é somente as palavras, e sim a atitude. Verdade. Há muito poder na palavra, mas a palavra, se não for seguida de atitude, e há poder na ação, né? Nós temos uma imersão maravilhosa aí no poder da ação, e Jesus estava trazendo ali para Pedro justamente isso. Então, me chama muita atenção também, e eu falo disso no livro, características de Pedro, como também o arrependimento, né, genuíno, como a capacidade de executar. Pedro era alguém que entregava demais, um executor nato, né? Se a gente falar de perfil de comportamento, e obediente, né? Porque por mais que Pedro fosse alguém... Pedro não questionou Jesus. Ele era alguém muito explosivo, alguém muito... Mas ele era alguém que estava sempre disponível e obediente. Tem uma passagem, quando Pedro vai lá e corta a orelha de Malcolm, né? Meu Deus, eu estava pensando nessa passagem. Ele puxa... Ele não faz aquilo, ele faz aquilo porque ele queria defender Jesus mesmo. É que Jesus fala assim, não é desse tipo de arma, né, que a gente precisa. Você acha que se eu falasse para o meu pai, manda uma legião, ele mandaria. E não é isso. Mas a atitude de Pedro ali mostra a disposição em defender alguém, defender Jesus. Até porque eles estavam cercados de muitos soldados. E aí tem uma situação que é o seguinte, se fosse a Vera mesmo, mas ele vai nessa coisa explosiva, no ímpeto, né? Nessa coisa de defender Jesus de fato ali, né? Tanto que Pedro ele foi alguém tido nas Escrituras como alguém muito ousado. Pedro passa por todo esse processo e lá em Atos a gente vê quando o Espírito Santo de Deus age naquele povo, foi através de uma voz de comando de Pedro. Pedro foi muito ousado. Pedro foi ousado porque quando Jesus falou assim, ele falou, se é você mesmo, Jesus, então me chama aí, seu Senhor. E ele foi ousado, ele pisou na água, ele andou sobre as águas. Ele exercitou a sua fé com ousadia. A ousadia, ela é uma competência também de alguém inteligente emocionalmente, que não somente age na teoria, não, põe em prática. Então ele questionou Jesus, Jesus falou, então vem, e ele foi. Depois ele tirou o foco, aí agiu como Pedrão de novo, né? Olhou, tremeu, aí afundou. Mas você sabe que eu fico imaginando esse momento, tá? O momento da coragem de botar um pé para fora da água e tem um momento onde você tá, né, você imagina essa cena, você tá com o pé dentro, aí você tira um outro, bota para a água. E em algum momento você tem que tirar o peso desse pé e deixar o que está na água. Isso que o Pedro fez, cara, né? Assim, olhando Jesus, com fé em Jesus, na confiança ali, é muito forte isso que ele fez. É muito forte. Né? É muito forte e de uma ousadia tremenda. Porque a Bíblia fala assim que
todo aquele que semeia, todo o trabalhador ele tem direito à recompensa, né? Muitas vezes nós oramos, mas não agimos. E aí as coisas não acontecem. Porque não quer dizer... Era mais fácil, olha que interessante, era mais fácil rolar a pedra ou ressuscitar Lázaro, né? Só que o fácil nós devemos fazer. Mas Jesus fala assim, rola a pedra. Então, não, isso é fantástico. Não que não pudesse. Porque com um comando a pedra seria gerada. Claro. Mas a lição é essa, ó. O que vocês podem fazer, façam. O que vocês não podem, deixa comigo. Deixa eu fazer. E aí, então nessas questões eu fico avaliando que a atitude de Pedro, né, foi ousada, foi forte e nos dá a lição. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não vou fazer a referência ao nome porque eu não lembro realmente quem foi, mas diz assim, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Gosto muito dessa frase. É isso, porque e Pedro era muito dessa forma. Eu tenho escrito a palavra oração de uma forma diferente para me lembrar do que ela quer dizer. Então eu escrevo oração, O maiúsculo, R minúsculo, aí eu escrevo A maiúsculo, são, que é assim, é oração, né? E aí depois ação. Então eu preciso orar, mas eu preciso fazer a minha parte, essa aí. Então chama Jesus, mas rola a pedra, exato, né? Exato. Então Jesus, você fala, posso ir aí? Pode, mas dá o passo, né? Porque Jesus não vai pegar você e botar aqui, ó. Você quer vir? Vem! Isso né? Isso é tão forte, gente, porque assim, vamos pensar nessa passagem da pedra mesmo. Marta tenta colocar Jesus em dois tempos que não era para colocar. No passado, quando ela fala assim, se o senhor tivesse vindo, e no futuro, porque aí ele fala assim, mas Marta, Jesus fala assim, ó, o meu amigo ele vai ressuscitar, aí ela fala assim, primeiro ela coloca no passado, se o senhor tivesse vindo, aí, né? Aí ele fala assim, não, mas ele vai ressuscitar, ela fala assim, eu sei, lá na glória, né? Lá quando... Aí ele fala assim, não, vai ser agora, vai ser hoje. Então, olha que interessante que as nossas atitudes, a nossa fala, a nossa ação, ela precisa estar em congruência com, de fato, a nossa fé. E Pedro, nesse momento, ele coloca o pé sobre as águas, porque ele fala assim, sobre a tua palavra. Então, eu já... Me apoderei. Eu me apoderei, eu vou. Então, eu falo, não é diferente para nós. Sobre a palavra do Senhor, se a Bíblia fala assim, ó, se verdadeiramente obedeceres os meus mandamentos, e agir de acordo com eles, prosperará. Onde você colocar a planta dos seus pés, meu irmão, vai ser abençoado. Só que você precisa agir, você precisa colocar a planta do pé, não é falar assim, eu vou colocar seu pé lá. Não, tem que rolar a pedra. Uma outra característica de Pedro que eu gosto muito, depois a gente vai falar já eu tenho que falar dessas duas características, depois nós falamos de Paulo, é a influência. Pedro, dentre os 12, era o mais influente, era o mais persuasivo. Muitas vidas, e é interessante quando ele está entrando no tabernáculo, na sinagoga, que aí ali na porta havia um homem, né, que era coxo, e ele fala assim, ele pede uma esmola. E Pedro toma a palavra e fala assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, ou seja, ele fez mais ainda do que aquele homem queria, né? Porque ele queria uma esmola. Porque uma moeda não ia resolver muita coisa. Moeda. E aí aquele homem levanta e anda. A influência, aquele homem levantar e andar, as pessoas ficam assim, esse cara estava sempre aqui pedindo dinheiro, aqui, aleijado ali e tal. Então, a influência de Pedro, através dessas atitudes, tocava as pessoas e muitos se converteram, muitos aceitaram a Jesus verdadeiramente através da vida dele. Através das suas pregações, como a gente vê lá em Atos, o mover do Espírito Santo e tal. E o terceiro, um coração ensinável. Alguém inteligente emocionalmente precisa ter um coração ensinável. Porque se eu volto a falar, é ignorância, é arrogância, é orgulho, vaidade, prepotência, soberba. É isso, tudo de ruim. Quando a pessoa... E quando você se coloca, e eu falo isso hoje,
nós palestramos, né, exemplo para algumas empresas e tal, eu falo isso em grupos corporativos. Não só os colaboradores, mas líderes também precisam ter um coração ensinável, né? Porque... Não, para mim, bate com aquilo que você falou. Quando a gente achar que não tem mais o que aprender, quando a gente não estiver pronto, e olha, a gente pode aprender com uma criança, sim, tá certo? A gente pode aprender em várias situações. Eu tenho muita... Hoje eu olho para empresas, quando as empresas estão tão grandes, eu até dou um número assim que eu falo, cara, o principal executivo dessa empresa, talvez ele saiba de 4% do que acontece na empresa. Não mais do que isso. Ele é o cara que tem a visão do futuro. Então ele sabe para onde vai essa empresa daqui 5 anos, porque o executivo está olhando lá para frente, uma visão estratégica. Mas se a comida veio fria, se o cara reclamou, se o manobrista arranhou um carro, ele não sabe, ele perdeu a visão quando essa empresa está muito grande. Então, se ele ouve... Você sabe que assim, eu conheço uma história de um cara, quando ele assumiu a presidência da DHL no Brasil, uma das primeiras coisas que ele fez foi entrar no carro de entrega e ir junto com o entregador, o presidente da empresa. E uma das coisas que ele descobriu é que os carros na época da DHL não tinham ar-condicionado e os funcionários entravam nas empresas numa situação triste, suado, todo sujo. E aquilo é a imagem da empresa. Uniforme sujo, todo sujo. Então ali ele tomou uma decisão, instalar ar-condicionado em todo carro da DHL naquela época para entregar, só com ar-condicionado. Como ele conseguiu ver isso? Ele teve a humildade de um dia ouvir, de estar lá. Dizem que o comandante Rolim, Natan, ele fazia isso, né? Uhum. Ele andava na pista, era fácil você encontrar ele dentro dos aviões da TAM na época, e conta uma história que uma vez as pessoas pisavam na pista e sujavam o avião, e tinham acabado de limpar, e ele foi conversar com o pessoal da limpeza, olha, suja e tal, e aí, vamos, como é que a gente pode fazer? E uma pessoa da limpeza deu a ideia, nós podíamos botar um tapete para as pessoas subirem no avião, isso vai evitar de sujar. E aí ele complementou, se tem tapete, tem que ser vermelho, por onde passam reis e rainhas. Mas por que ele teve isso? Porque ele foi conversar com alguém que limpava o avião. No dia que nós perdermos a humildade, e assim, a humildade é o contrário de orgulho, o orgulho é a raiz de todos os males, né? Ele tira a gente da nossa identidade, ele cria fantasias. Então, fantástico isso que você está colocando. Pedro tinha isso e os grandes líderes precisam ter isso, precisam sondar o seu coração e ver, porque orgulho, eu costumo dizer que é igual ao mau hálito, né? A gente não sabe que está, a gente não sabe que está tendo, né, esse tipo de coisa. Então é muito importante que a gente sonde isso o tempo inteiro, né, Alex? E um coração ensinável, é um coração bom, é um coração tratável, né? Essa característica de Pedro, até por ser Pedro, né? Alguém que a gente conhece por ser explosivo, por ser um executor nato, mas ele tinha um coração ensinável. Quando eu imagino, por vezes eu fecho meus olhos e fico imaginando aquela cena de quando pela terceira vez ele nega Cristo. E aí a Bíblia fala que ele se refugia e ele chora, um choro muito angustiante. Cara, deve ter sido muito triste. Não, deve ser o tipo de coisa que doeu, uma dor física, inclusive. E ali cai a ficha dele, ele toma consciência de tudo que ele fez. E eu imagino, né, não estou nem falando que isso é bíblico não, mas ali eu acho que vira uma chave. Fala, cara, olha só, é o mestre que está ali. E aquela dor do arrependimento verdadeiramente genuíno fez com que ele se transformasse. E tem uma coisa que você fala nesse momento, muito provavelmente, e eu acho que é importante a gente pensar, porque nós podemos passar por isso, e é bom que a gente perceba e entenda isso, né? Jesus diz para ele que ele vai negar, ele diz, eu não sou capaz disso, e depois ele faz. Então, quantas vezes nós já pensamos não ser capazes de determinadas coisas que nós fizemos, né? Você estava falando, por exemplo, de família, a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar o podcast, a gente estava falando disso. Cara, tratar sua filha, tratar seu filho, a sua esposa, não, eu não seria capaz. Aí se a gente tivesse um filmezinho para ver coisas que a gente já disse, que já machucou, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência, a humildade para poder mudar, como Pedro teve, né? Como Pedro teve. Aquele que está de pé, atente-se para que não caia, né?
É isso aqui que pensa que está de pé, pensa. E essa palavra pensa é assim, ó, você está pensando, você não está não, você está pensando que está. Mas essas características de Pedro realmente são muito interessantes e nos ajudam muito nos dias de hoje. E para falar aqui do personagem Paulo, o apóstolo Paulo, ele respondeu ao chamado, também era muito obediente. Paulo, o perseguidor dos cristãos, Paulo, alguém conhecedor da palavra, porque Paulo era muito intenso, inclusive na obediência e no respeito à Torá, né, a palavra de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele se posiciona, é muito interessante, que ele cai, a Bíblia fala assim, que ele olhar para cima, então, ou seja, ele olhou na posição certa para Jesus, né, o mestre olhando de cima para baixo para ele, e não o mestre com arrogância, mas ele sendo colocado na posição de humildade. E depois dali ele responde ao chamado. Então ele faz exatamente tudo que Jesus Cristo pede, né, a ele. Então ele respondeu ao chamado. A primeira característica é a obediência, né? Ele não questionou. E essa posição, olha que interessante, Paulo não andou com Cristo. Paulo não era um dos apóstolos. Ele foi intitulado apóstolo pelo que ele fez. E ele ganhou muito mais do que os que andaram com Cristo. Uhum. Né? Paulo teve as suas, e eu falo disso no livro, as suas viagens missionárias, né? Tudo aquilo que ele proporcionou, todos os discípulos que ele formou. Então ele era alguém que tinha um dom de mestre, ele ensinava, ele fazia a gestão dessas pessoas, ele direcionou através das suas cartas. Olha que interessante, quando nós não tínhamos as mídias sociais, quando nós não tínhamos podcast, quando nós não tínhamos nada disso, né? Quando ele não tinha nada disso, e ele conseguiu propagar o evangelho numa magnitude que até hoje a referência de Paulo é tão grande. Claro, tudo isso com Jesus Cristo, que com muita inteligência formou os 12, mas Paulo foi o propulsor, né? Alguém que estabeleceu uma conexão tão grande com o Evangelho de Cristo, que levou ele a todos os lugares. Não teve um lugar. Então essa é a primeira característica que eu falo aqui, responder ao chamado. Assim, me chama muita atenção de Paulo, porque eu fico imaginando que Paulo devia ter uma vida boa. Sim. Né? Muito convicto, você falou, né? Seguindo a litoral, um cara que estudou, que tal, muito convicto, e devia ter uma vida boa, né? E aí, quando ele tem ele tem essa experiência e ele tem contato com o propósito dele, com a missão dele, a vida dele, em termos do ponto de vista do humano, não melhora. Ela fica complicada, né? Ele meio que passa para o outro lado. E num dado momento ele é perseguido por... Ninguém quer ele por perto, né? Porque os cristãos ainda não confiam na mudança, os outros e tal, e tem o que quer pegar. Quer dizer, mas a vida dele ganha um sentido, porque antes Paulo tinha tudo, só não tinha um sentido na vida, né? Não tinha Jesus. Depois ele passa a ter suas dificuldades, ele deixa de ser aquele homem importante do ponto de vista humano, eu estou dizendo, político, sim. Né? Para se tornar dos cristãos mais importantes, aí, com uma obra extraordinária. Mas a vida dele ganha sentido, e quando ele ganha sentido, ele pode estar preso, ele pode estar apanhando, ele tem sentido, faz sentido. Isso para mim na vida de Paulo é fantástica, e isso que você falou dele, aceitar esse convite. Ele aceita, né? A ponto dele influenciar. Ele estava preso, Paulo e Silas, né, estavam na prisão, e Silas, numa conversa, né, nós estamos aqui presos, e a gente está aqui numa situação complicada, um lugar fétido, um lugar sujo, um lugar molhado, úmido. Imagina aquela cena. E o que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Então imagina, ele sabia qual era o seu propósito. De fato, ele tinha consciência do propósito. Por que ele estava ali? Então não era o cenário. E eu falo disso assim, imagino a situação, e com um peso muito grande, porque ele fala, nós não estamos aqui por causa de uma condenação.
Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui, porque aquilo que vai acontecer aqui, em outras palavras, aquilo que vai acontecer aqui vai testemunhar o poder de Deus. E eles oram, eles cantam, eles oram, e as amarras, né, as algemas se quebram, a ponto dele ter a oportunidade também lá no carcereiro, também, eu quero conhecer. Então imagina, um homem se converteu ali, né? Um homem ia se matar, ele fala, não faça isso, não tire a sua própria vida. Somente Deus pode fazer isso. E ele fala, eu quero conhecer esse Deus. E aceita Jesus ali. É muito interessante que a vida de Paulo foi uma vida de doação, uma vida de entrega. E ele passa de perseguidor a propagador do Evangelho. Né? Perseguia a Cristo e passou a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que Paulo, ele teve um poder de resiliência muito grande. Né? Em vários momentos ele foi colocado em situação, inclusive de morte. Né? Ele esteve numa viagem missionária, num barco, num navio, em que o mar revolto, tudo ao contrário, e Deus tinha dado uma palavra, né, de que ele iria passar por aquilo, mas nenhuma vida sequer se perderia. Chegam em Malta, se eu não me engano, acho que essa, não me lembro a ilha, mas passa por situação de uma serpente ali tocar nele, como é que é o nome daquele? Enfim, e ele aquilo não faz mal, porque todos falavam, ele vai morrer, ele não morre. E ele muito convicto, né? Convicto. Porque não vão morrer aqui. Não, e tá todo, não, pode afundar o barco, pode fazer o que for, mas nós não vamos morrer. E ali, com tudo isso, ele testemunha a Cristo. Né? Ele testemunha e edifica a vida das pessoas. Ou seja, até os últimos momentos, assim, Paulo foi muito, eu imagino que muito mais intenso de como ele era como perseguidor, mas essa transformação. É um cara que não perdia a chance de ganhar vida. Não né? perdia a chance. Se ele estava preso, ele ganhava os caras que estavam cercando ele, estava na cadeira e ganhava um carcereiro, ele não perdia a chance. Né? Ele teve uma trajetória assim que foi totalmente, depois que ele se converteu, né? Depois que Paulo teve uma experiência com Jesus, ele não perdeu nenhuma oportunidade. Ele não perdeu. E um detalhe importante, que é uma outra característica do apóstolo Paulo. Ele sabia como falar com qualquer nível de pessoa. Então, se ele estava com os catedráticos, ele falava no nível de catedrático. Se ele estava com intelectos, ele falava, enfim, nesse nível. Mas ele mesmo fala num relato. Me fiz pequeno para com os pequenos. Me fiz judeu, até porque era judeu, né? Para com os judeus, para que pudesse ganhar todos. Todos. Então, em qualquer esfera, Paulo sabia. Na última reunião do pegar, CRI, né? eu tenho uma hora que eu dou uma lapidada, eu falo de rapó. Eu falo, cara, o mestre do rapó. Porque é assim, ele não abria mão, é bem um rapó, ele não abria mão de quem ele era. Mas ele, e com o objetivo de influenciar essas pessoas. Então, influenciar, trazer as pessoas para um caminho que vai ser bom para a pessoa, né? E a gente fala também da flexibilidade, né? Flexível. De você ser uma pessoa flexível, não era intransigente, não ganhou por força nem por violência. As pessoas tem uma questão queriam, de ser né? radical com valores, né? Sim, sim. Então, assim, os meus valores eu não negocio. Mas essa questão da flexibilidade sobre outras coisas, ok. Valores eu não negocio. A ponto dele ter um atrito com o próprio Pedro, né? Porque era diferente. Uma coisa é você pegar e se fazer outra coisa é você pegar e falar assim, não, como não tem outro aqui, eu vou agir. Não. E aí Pedro, ele fala assim, Pedro, em dado momento, Pedro, você está mudando a sua essência. Agora você começa, quando você está com fulano, você age daquela forma. Agora, pera lá, não, você não pode mudar, então você não pode perder a sua essência. Você pode sim se colocar em posição de, mas não
Não porque fulano não está, porque ciclano não está. Então, ele era muito convicto, né, de quem ele era, mas ele, ao mesmo tempo, ele era alguém muito flexível. Né? Convicto ao ponto também de, quando ele tinha alguém no time que ele via que não estava fazendo o que precisava fazer, ele falava, tira esse cara do meu time, porque eu tenho um compromisso com o propósito, com a minha missão. Então, vou ensinar, vou apoiar, vou ajudar, mas o cara está fazendo corpo mole e não vai dar. Não vai ficar no time, e é isso. E você vê todas essas características do apóstolo Paulo são plenamente cabíveis nos dias de hoje. Verdade. Dentro das corporações. Quantas vezes nós treinamos 1, 2, 3 vezes o cara e você não entende o que você faz? Eu estava vendo uma live do Marcos Marques outro dia e ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente tem um coraçãozinho e fica, não, irmão, tira. Você não fica pensando, mas eu não vou ter dinheiro para rescisão, vai ser mais caro. Esse cara vai ser mais caro, então vai lá e corta. Você tem que pegar e tirar alguém que não está caminhando na mesma direção. O apóstolo Paulo fazia isso. Então, para lá, a gente treina, a gente lapida, a gente vai, não deu certo, tira. É um grande manual da vida. Quer saber como ser um bom pai de família? Tá ali. Quer saber como ser um bom empreendedor? Tá ali. Quer saber como ser um bom líder? Tá ali. Tá tudo ali. Quer saber como ser um bom liderado? Tá tudo na palavra, né? Tudo. E eu vou te falar que eu tenho experiências. Eu tenho uma experiência que me toca muito assim, de um colaborador que eu desliguei. Eu não me lembro exatamente, mas era um problema desses recorrentes, comuns, assim, tipo atraso. O cara atrasou, atrasou, mandei o cara embora, né? Assim, situações assim, de conversar 1, 2, na terceira vez desligar. E anos depois, esse cara numa grande empresa, hoje numa dos maiores grupos do Brasil, o cara me chama, aí inverteu. Aí ele era lá um gestor e eu prestador de serviço. E ele chama, eu falei, meu Deus, mandei esse cara embora, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, como é que vai ser? E aí ele diz, gente, você não sabe, não faz ideia o quanto aquilo foi importante para mim. Porque tu conversou, mas a conversa não resolveu. Eu acho que se tu continuasse conversando, eu nunca ia mudar. Eu não estaria onde eu estou hoje, não fosse aquela. Então isso, reforçando o Marcos, né, que é um cara que eu admiro muito, às vezes esse é o remédio amargo que a pessoa precisa para poder se transformar de fato. Então, às vezes é esse, e a gente se nega a dar o remédio que a pessoa precisa. Quantas vezes eu estava ouvindo o Thiago Brunet falar recentemente também, o filho dele teve uma crise, foi para o hospital e precisava tomar insulina, o filho dele não queria ser furado, e o filho dele olhava para ele e dizia, papai, não deixa furar. E aí é o pensamento, né, de tipo, cara, é um remédio amargo, mas senão ele vai morrer. Então eu preciso deixar com que ele tome. Às vezes nós somos encarregados de dar o remédio amargo para a pessoa. Então é tremendo isso. E tem muito exemplo que vale para o mundo corporativo. Sim, né? sim. Eu vejo muito isso. Paulo era muito inteligente, né? Paulo era muito inteligente mesmo. Tinha uma... Ele tinha inteligência emocional e cognitiva. Muito bem preparado. Né? Muito bem preparado. Então ele tinha do lado dele essa possibilidade de entrar em vários lugares e vários ambientes. E fez com que ele figurasse no livro, com certeza, né? Porque é alguém que nos ensina demais. Nos ensina demais. Sem dúvida. Os maiores personagens. Né? As principais cartas, né? As cartas de Paulo, maravilhosas. Hoje mesmo estava trabalhando, pensando já no esboço de domingo, né? Sobre isso, sobre a carta aos Tessalônicos, né? Quando ele fala da importância de nós estarmos atentos, né? Vigilantes. E é muito interessante que ele trata assim, o Senhor está nos esperando, Jesus está nos esperando. E não é uma circunstância que pode nos fazer perder. Isso é muito forte na vida de Paulo. As circunstâncias não fizeram ele perder a salvação dele. Situação com Pedro que você falou. Porque ele começa a ver, e isso é coisa de amigo, né? Que diz, tu tá saindo dos trilhos. É isso aí. Tu tá saindo dos trilhos. E ele chama o cara... E a gente ouve isso, inclusive, em algumas imersões, você fala muito disso, a questão de, se eu quiser massagear o meu ego, eu vou falar o que você quer ouvir. Né? Agora, se eu, de fato, sou seu amigo, quero que você cresça, desenvolva, eu falo o que você precisa ouvir. E ele foi alguém muito influente também na vida de Pedro nesse sentido. Né?
E aí, por fim, nesse livro, né, que são 10 personagens, a gente fala de Jesus. Né? Jesus foi pleno em autocontrole, em autoconhecimento. Jesus ele foi pleno em tudo, em altruísmo, em resiliência, principalmente no poder de se relacionar com as pessoas. Né? Muita gente olhava para Jesus e falava assim, esse senta com ladrões, esse foi ter com cobradores de impostos, né? Quando aquela passagem que ele passa vai na casa de Zaqueu, hoje como é que é? Hoje me agrada, me apraz estar contigo na sua casa, né? E na verdade Jesus ele não fazia separação de pessoas, né? Se relacionava com todos e com o objetivo, né, de transformar. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus tiveram suas vidas transformadas. E o objetivo do livro, Rezende, no final de tudo, se eu tivesse que falar assim, por que desse livro, eu vou ler isso aqui para você porque esse é o propósito do livro. Na página 137 eu digo assim: Jesus abundava em autoconhecimento, automotivação, autocontrole emocional, capacidade de relacionar com as pessoas. Ele quer proporcionar essas características a todas as pessoas, quer fazer com que eles reflitam e, consequentemente, ultrapassem suas próprias barreiras e crenças limitantes. Porque no final nós somos presos a algumas crenças limitantes. Verdade. Que nos bloqueia de alcançar, né, a plenitude em Cristo Jesus. E ele nos convida, né, para uma vida emocionalmente equilibrada, plena e feliz. E para isso é tão importante que um grande sacrifício ele já fez. Verdade. Ele já fez. Então, o livro aí, Inteligência Emocional e a sua influência na vida dos grandes homens e mulheres na Bíblia, tem como objetivo final fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho, né, das Escrituras, porque lógico que é muito pouco perto de todo esse mar que nós temos de conteúdo, de conhecimento e de transformação que as Escrituras Sagradas nos traz, né, nos proporciona. Mas o livro faz uma ponte, né, e quer conectar. Eu costumo dizer que o meu propósito de vida é conectar pessoas aos seus propósitos. Conectar pessoas, pessoas que com o seu propósito de tal maneira que possam ser influenciadas e abençoadas de tal maneira que elas possam conectar outras pessoas aos seus propósitos, assim sucessivamente. E quando as pessoas se conectam com o Evangelho de Cristo Jesus, está longe de ser religião, está longe de placa de igreja, isso transcende qualquer tipo de pensamento humano. As pessoas se transformam. Quando Jesus entra, tudo, as trevas não têm mais espaço, a traição, os vícios, a tristeza, a angústia, nada disso tem mais espaço, porque Jesus ele vem para, de fato, transformar e colocar a vida das pessoas num outro patamar. Né? A gente começa a olhar para aquilo que é eterno e tiramos os olhos daquilo que é passageiro. Não tenha dúvida, se a gente quiser transferir isso para uma imagem que você acabou de falar agora, né? É a luz. O ambiente pode estar o mais escuro possível. Quando a luz entra, não tem. É a luz que toma conta. Por menor que seja ela. Por menor que seja ela. Então clareia. E imagina uma luz dessa aqui, né? Jesus, o tamanho dessa luz, o que é, né, Alex? Alex, muito, muito legal. Quero te agradecer muito. Assim, o livro é uma obra-prima, inspiração divina, tenho certeza. Muito obrigado. Tenho certeza que vai transformar muitas vidas. A gente também conecta, né? Conecta ciência, conecta algumas coisas que estão sendo ditas e assim, ninguém está descobrindo nada assim, isso já está na Bíblia há muito tempo. Quem sabe as pessoas agora não entendam, né? Quando você vai estudar sobre rapport, você vai entender sobre um monte de coisa, cara, já estava lá, com outro nome já estava lá. Se o conteúdo é bom, se faz a diferença, você vai ver que já estava na Bíblia, né? E você traz essa conexão para nós, muito importante. Quem sabe a gente consegue trazer algumas pessoas que consideram essa coisa da ciência, mas não consideram tanto a Bíblia para entender, amigo, tá aqui, tá tudo aqui o que a gente precisa, é um grande manual da vida, né? Tem um grande líder espiritual no Brasil,
nós temos alguns grandes nomes, né? Entre o nosso pastor Márcio Valadão, pastor André Valadão, André Fernandes, enfim, o Antônio não, como é que é o nome dele? Da Mevan. Juscelio? Não. Da Mevan, como é que é? Hermínio? Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Eu sempre confundo com o Antônio Hermínio. Luiz Hermínio. São grandes líderes, né? E tem um entre eles também, que é o bispo Robson Rodovalho. Ele tem um livro que é muito legal também, que fala Ciência e Fé. O encontro em que pode transformar verdadeiramente, quebra alguns mitos, né? É um livro muito legal que fala assim, me inspirou também na execução desse livro, porque é justamente isso, a gente quebrar alguns paradigmas, né? A ciência é muito importante, é claro, nós precisamos sim procurar, quando existe um quadro patológico, né, um quadro clínico, tem que procurar médico, tem que tomar remédio, a psicologia está aí para nos ajudar também, mas existe você falou muito bem, uma conexão muito grande com tudo que as Escrituras Sagradas já nos trazem há milênios, né, há anos e anos atrás. Então, é muito importante que a gente entenda que nós não podemos perder de perspectiva que fé e ciência podem sim caminhar juntos. Né? Podem se caminhar juntos. Eu acredito que assim, tudo que é bom, que faz a diferença, a gente falou de inteligência emocional, de outras coisas, mas assim, é a criação de Deus, é a permissão de Deus para que exista, né? Então, às vezes um terapeuta, um psicólogo está ali para realizar alguma coisa que é ele que tem que ser, e aquele conhecimento, aquela capacitação, a experiência que às vezes aquela pessoa passou, tudo isso é obra de Deus. Então, assim, as coisas não precisam estar desconectadas. Se o conteúdo é bom, se o ensinamento é bom, tu pode ter certeza, você vai encontrar embasamento na Bíblia, que é a obra mais completa que existe, que já existiu. E a Bíblia fala também que observe tudo, não questione as profecias e retém aquilo que é bom, verdade. Aquilo que lhe serve. Verdade. Né? E é assim que nós temos. É isso, Alex. Então, assim, quero te agradecer. Nossa, hoje nós batemos o recorde aqui, né? Mas é uma conversa que se deixar, nós vamos embora, né? Ainda mais falando sobre inteligência emocional, sobre Bíblia. Dois caras que gostam pra caramba de falar, de conversar, vamos embora. Quero te agradecer. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse podcast com muito carinho, fica à vontade, tá certo? Pra gente encerrar aí. Legal, Rezende, muito obrigado. Feliz demais estar aqui com você. A gente estava aí já há algum tempo, né? Pensando em como casar as agendas para poder estar aqui. Mas eu sou muito grato a Deus, primeiramente aí pela oportunidade, pela vida, né? Nós estamos aqui hoje graças ao nosso bondoso e misericordioso Deus. A mensagem que eu quero deixar é que o Senhor nos capacita, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, né? Nós precisamos entender que somos partes integrantes de um processo de evolução e de crescimento. Estamos aqui por um propósito, né? Propósito de conectar, propósito de ajudar, propósito de fazer com que as pessoas também avancem. E a ideia do livro é essa, que a gente possa, através das Escrituras Sagradas e do conhecimento técnico, habilidade, né, que o Senhor nos proporcionou também, que a gente possa propagar o Evangelho do Senhor, conectar pessoas, transformar vidas. Né? O livro está disponível nas principais plataformas, na Amazon, Americanas, posso fazer um merchanzinho aí, né? Claro, né? Americanas.com, Submarino, né? E também depois a gente vai deixar os contatos, caso queira aí, foi feito com muito carinho e está aí à disposição de todos. Muito bom. Então, gente, vamos ficando por aqui, tá certo? Esse papo aí, se você puder, compartilhe esse podcast. Se você puder também, adquira o livro, tenho certeza que você não vai se arrepender, compre, presenteie, isso aqui é um grande presente, pode ter certeza. Obrigado a vocês que ficaram por aí e continue acompanhando, a gente em breve vai ter um outro convidado, tá certo? Fantástico também, vamos em frente, fiquem com Deus, até mais.